Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Bom, esse texto fala dos 12, mas quando a gente vai para Lucas 10, a gente vai descobrir que Jesus escolheu 72 dos seus discípulos e os enviou de 2 em 2 e deu autoridade para esses discípulos fazerem a sua obra. E o meu objetivo nessa noite é entender que autoridade o Senhor Jesus está dando para aqueles que desejam estar engajados no projeto dele, no propósito dele. Porque se a gente conseguir entender o que Deus está querendo fazer na minha vida, na sua vida e na vida das pessoas, a gente vai sentir um mover de Deus nessa direção. A primeira coisa que a gente vai aprender aqui nesse texto é que a obra de Deus é uma parceria com o Todo-Poderoso. Quando a gente convida pessoas para a gente orar aqui na frente, várias vezes eu faço isso, você sabe disso, você participa dos cultos, não é porque o pastor Pascoal tem poder. O pastor Pascoal é um ser humano, pecador, que tem defeitos como qualquer ser humano. Talvez as pessoas às vezes façam uma imagem errada do pastor. O pastor é gente, tem problema, tem dificuldade. Tem vezes que eu chego aqui para pregar quebradinho. Algumas vezes eu já falei para você, eu cheguei aqui quebradinho. Você sabe disso, você tem acompanhado. Mas quando a gente chama as pessoas para orar aqui, não é porque a gente creia no poder que está em nós, mas a gente crê no Deus Todo-Poderoso que ouve e responde às orações. Porque a obra de Deus é uma obra de parceria. Deus nos chama para sermos mensageiros dele. Mas Ele não nos chama para agir com a nossa vontade, com a nossa força, com o nosso poder. Ele dá graça. E nessa parceria Ele se revela. E é o poder de Deus que se revela. E é interessante porque Deus faz muitas vezes isso com a gente, que ministra o Evangelho, de maneiras que a gente nem sabe como Ele está trabalhando. Algumas vezes eu estava num aconselhamento, por exemplo, e ali conversando com aquela pessoa, me lembro bem dessa cena, e eu estava ali, o Espírito Santo falou comigo, falou assim: filho, pergunta para essa pessoa as 3 maiores marcas da sua vida, as 3 maiores cicatrizes da sua vida. Essa pessoa estava falando de outro assunto que não tinha nada a ver com problemas, estava falando de outras questões. E aí eu falei assim: olha, eu estou sentindo Deus tocar o meu coração, e eu tenho uma pergunta para você. E quando eu fiz aquela pergunta, aquela pessoa desabou, e começou a chorar, e começou a falar das coisas que estavam no seu coração. E o que eu só podia fazer era orar por aquela pessoa. Mas naquele momento, aquela pessoa sentiu que Deus estava naquele lugar. Não era o pastor Pascoal, era Deus que estava lá. E uma das coisas tremendas da boa notícia do Evangelho é que a gente está dizendo para as pessoas, para você que está aqui, para você que está assistindo pela TV, que está assistindo pela internet, para as pessoas que vão ser visitadas na casa de paz: o Rei Todo-Poderoso está entrando na tua casa. Ele está aqui. E nós somos só parceiros, cooperadores. Então a primeira coisa que a gente vai aprender nesse texto é que toda a obra de Deus é uma parceria de Deus, porque a obra é dele, não é nossa. E quando nós nos dispomos a ouvir a convocação divina, nós somos lançados pelo Espírito Santo na sua obra e recebemos autoridade espiritual para fazer essa obra.
Isso na Bíblia é chamado de revestimento de poder, de autoridade, que é dado nesse comissionamento. Mas eu quero dizer para você que às vezes a gente olha para esse revestimento de poder e autoridade de uma maneira mística, como se tivesse uma luz brilhando aqui, que ele não tem luz não. Você continua de carne e osso. E às vezes você vai chegar naquele lugar e dizer, o que eu posso fazer? Mas quando você lembra que você foi em nome de Jesus, as coisas mudam. Porque Jesus foi lá, visitou, entrou e começou a fazer uma obra tremenda. Eu venho aqui dizer para quem estiver ouvindo, o reino de Deus chegou. Jesus abriu as portas dos céus quando Ele veio a esse mundo. Quando Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, quando Ele prometeu que derramaria o seu Espírito Santo, Ele abriu uma janela de grande oportunidade. A Bíblia diz que os profetas do Antigo Testamento gostariam de viver na época que a gente está vivendo, porque naquele tempo só 3 pessoas podiam ser ungidas pelo Espírito, era o rei, o profeta e o sacerdote, mas agora a janela do céu está aberta e Deus está querendo derramar a unção do seu Espírito, a sua graça, a sua misericórdia, ao seu poder, a todo quanto invocar o nome do Senhor Jesus. E é uma coisa tremenda, o que Deus faz. Eu me lembro do testemunho de uma senhora que começou a frequentar a igreja no culto de oração na quarta-feira. E essa senhora envolvida com muitas coisas aí, a família toda envolvida com várias coisas esotéricas, com cultos de invocação de demônios. Ela nem sabia que era isso, mas ela estava envolvida com isso. E um dia ela estava nesse culto e Deus falou muito ao coração dela, o coração dela ardeu, e ela entendeu que Jesus podia entrar na vida dela e na casa dela. Mas quando ela chegou na casa dela, a filha dela estava endemoniada. E aí começou aquela confusão toda. E aquela mulher não sabia fazer nada, ela só tinha aprendido que Jesus podia entrar na vida dela e na casa dela. E ela fez uma oração do lado da filha: Jesus entra na minha casa, Jesus entra na minha casa, Jesus entra na minha casa. E aquela menina foi liberta pelo poder de Jesus, por uma pessoa que não sabia nada, mas ela cria que Jesus podia entrar na casa dela. Você está entendendo? Há uma coisa tremenda da graça de Deus que está acontecendo nos dias de hoje. Jesus abriu as janelas dos céus, e Ele quer derramar graça sobre todo aquele que invocar o nome do Senhor. E quando Ele nos envia para fazer a obra dEle, Ele nos envia em parceria. E Jesus nos deu algumas autoridades, nos deu algumas competências espirituais. E a primeira competência está em Atos capítulo 1, versículo 8, onde diz assim a palavra do Senhor: porém quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos confins mais distantes da terra. E aqui a palavra de Deus está nos dizendo que o Senhor colocou o seu Espírito em nosso coração, como garantia da nossa salvação. E nós recebemos também o poder do mesmo Espírito de Deus para sermos testemunhas de Jesus. Deixa eu falar para você de um milagre que acontece na nossa vida espiritual, quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Há um milagre que acontece, é uma coisa tremenda. O que significa receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida? Significa que um dia a gente reconhece que é pecador, que não tem saída para nós, e que a única saída é Jesus Cristo. E que a gente precisa de uma intervenção de Jesus na nossa vida. E que Ele precisa nos transformar. E a gente abre mão do nosso eu, do nosso ser, do nosso orgulho, do nosso jeito de ser, e deixa Jesus ser o Senhor da nossa vida. Mas, enquanto a gente faz isso, tem uma parte que é de Deus, que Ele faz conosco. Primeira coisa que Ele faz: o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo pecado.
E eu não sei o que era a tua vida antes, mas a palavra do Senhor diz que Ele faz de nós nova criatura. A gente nasce de novo, é uma nova vida, porque Jesus começa algo novo dentro de nós. Segunda coisa que Ele faz, Ele sabe que eu e você não conseguiríamos viver essa vida, mesmo que a gente desejasse de todo o coração. Então sabe o que Ele faz? Ele vem e enche o teu coração, batiza você interiormente com o Espírito Santo. E o Espírito Santo sela a tua vida. E a partir daquela vida, daquele momento, a sua vida não pode ser tocada pelo maligno, porque você tem o selo do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa tremenda. Mas o Espírito Santo de Deus na tua vida não para aí. O Espírito Santo de Deus te dá poder, te dá autoridade. E aí, por causa da obra de Jesus e por causa do nome de Jesus, Jesus te convida, e essa é uma metáfora, tá? A se assentar nos lugares celestiais com Ele. O que é isso? Tá? Ninguém está sentado num trono lá no céu, você está sentado aqui na poltrona. Essa é uma metáfora, uma comparação. Mas através da oração, você tem livre acesso à presença da sala do trono de Deus, a falar com o Deus Todo-Poderoso, porque Jesus é o teu intercessor. Ele vai direto, Ele vai te levar direto. Você não precisa de outro intermediário, você não precisa de outro santo de devoção, você não precisa de nada, porque Jesus te conecta direto com o Pai. É milagre de Deus, milagre de Deus. Mas mais do que isso, o Espírito Santo que está em nós, dá pelo menos um dom do Espírito, uma capacitação da graça, para que a gente possa servir no reino de Deus. Então, querido, se você já recebeu Jesus, pelo menos um dom de Deus já veio sobre a tua vida. Talvez outros, até mais, mas pelo menos um. Para quê? Para que no poder do Espírito você sirva, e você possa ser instrumento da graça. E Deus nos dá um outro poder, que eu quero falar agora, que é o poder para testemunhar. Olha, nem todo mundo vai saber pregar em público, nem todo mundo vai saber preparar um sermão, fazer um estudo bíblico. Não foi esse o poder que Jesus nos deu, mas Jesus nos deu poder para sermos testemunhas dele. E sabe o que uma testemunha faz? Ela fala o que aconteceu dentro da sua vida. Jesus não espera que tenha um monte de teólogos aqui. Jesus espera que todos nós sejamos testemunhas dele. E o que a gente fala para as pessoas? No poder do Espírito, Jesus fez isso na minha vida. Como eu era, o que aconteceu comigo, como Jesus entrou na minha vida e o que Ele está fazendo agora. Quando a gente fala isso, há uma autoridade, há um poder de Deus que se manifesta. As pessoas podem discutir teologia, mas elas não podem discutir com uma testemunha, porque a testemunha só fala do que vive, daquilo que está acontecendo na sua vida. E isso é um poder de Deus, uma autoridade vinda do Espírito. E então o que Jesus está dizendo é que quando Ele nos move na direção da sua obra, Ele nos reveste de poder. E o primeiro poder que Ele nos dá é esse poder de testemunhar, de falar o que Jesus está fazendo na nossa vida. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele nos dá uma outra autoridade. E essa autoridade aparece em Lucas 10, versículos 5 e 6. Olha que coisa linda isso aqui. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Vamos dizer esse finalzinho juntos? Paz seja nesta casa. E se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Jesus nos deu uma segunda autoridade. Por onde a gente passa,
Jesus nos deu a autoridade de deixar a paz dele. Essa paz, ela está baseada numa palavra hebraica, tá? Que foi trazida para dentro da cultura cristã, que é shalom, tá? Shalom é uma maneira de se cumprimentar em hebraico. Às vezes quer dizer oi, tal, etc. Shalom, mas ela significa que a paz seja com você. Shalom. Agora, o sentido dessa paz é uma coisa interessante. O shalom que se desejava no Velho Testamento, e esse shalom que Jesus está dizendo para a gente deixar na casa das pessoas, representa que Deus abençoe com toda a sua plenitude, em todas as dimensões da vida, essa casa. Isso envolve prosperidade, paz interior, paz com Deus, paz no meio da família. Mas essa era uma expressão que tinha um sentido muito grande, que toda a bênção de Deus fique nesse lugar. Então quando você entra num lugar, ou quando você ora por alguém, e você pede que a paz do Senhor esteja sobre essa vida, você está dizendo: Senhor, que a tua presença, que a tua bênção, que a tua graça entre nesse contexto de vida. E queridos, quando uma pessoa está vivendo na escuridão, ou da sua dor, ou da sua luta, ou do seu pecado, ou dos seus problemas, quando a luz de Deus entra, quando a luz de Jesus brilha, sabe, há uma transformação. A paz do Senhor Jesus começa a se revelar em todas as dimensões da vida. Eu quero dizer para você que essa paz, ela não é uma vara de condão, você vai deixar um milagre espontâneo. Essa paz precisa ser cultivada. E é por isso que a Bíblia diz: se ali houver um homem de paz, a paz ficará com ele. Mas se não houver, o que faz? Volta para a gente, a bênção volta. Mas o que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo para a gente que quando alguém deseja a bênção de Deus, e busca essa bênção de Deus, e continua buscando, essa paz que foi anunciada fica ali, e começa a mexer nas dimensões da vida. Eu já tenho visto tanta coisa acontecer na vida de tanta gente. Eu já vi pessoas serem transformadas, relacionamentos quebrados serem consertados. Eu vi situações entre pais e filhos serem curadas, entre filhas e mães serem curadas, em marido e mulher serem curados nos seus relacionamentos. Eu já vi muita gente, mas já vi muita gente que não conseguiu a bênção. Não é verdade? E a Bíblia explica por quê. Porque se eu tiver compromisso com essa paz, eu estou disposto a deixar Deus fazer o que Ele precisa fazer na minha vida. E às vezes a gente imagina que a paz só pode ser construída a partir do outro. Tem que mudar o meu marido, tem que mudar a minha mulher, tem que mudar o meu filho. Não é assim que às vezes a gente pensa? E aí o Espírito Santo diz assim: tá bom, mas deixa eu mudar você primeiro. Diz assim: não, Senhor, muda lá. Aqui mais tarde, né? Eu não estou preparado. Então a gente não entendeu nada, porque primeiro começa dentro da gente, e Jesus vai usar a transformação que está dentro da gente, para mudar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, e a paz de Deus, essa bênção, é um poder, é uma graça, e quando a gente chega e anuncia essa paz, a gente deixa essa bênção, e se a pessoa quer essa bênção, ela busca, e deixa o Espírito Santo ir trabalhando na sua vida, conserto, acerto, relacionamentos, tanta coisa, e milagres de Deus acontecem, milagres de Deus acontecem. Alguns milagres são esquisitos demais, tá? Tem aqui uns irmãos daqui que estão conosco aqui hoje, e eu me lembro que a gente começou a pregar o Evangelho para essa família,
E eu nunca tinha vivido isso. E essa família era um casal separado, não é? E recasado. E a gente começou a pregar o Evangelho. E num dia de culto de oração, tinha uma fila inteira no culto da quarta-feira aqui, com toda a família, né? A nova mulher, a ex-mulher, as filhas, todo mundo junto. Eu olhei e falei, misericórdia, Senhor. Esse negócio vai dar uma confusão danada aqui. Mas sabe o que eu aprendi? É que Deus, Ele pega as nossas vidas no caquinho que está, arrebentado, quebrado, e reconstrói. Tem coisas que não dá para mudar, que já aconteceram, e de repente eu pude batizar toda aquela família, todo aquele banco foi batizado, toda aquela gente foi batizada, e eu disse, Senhor, eu nunca vi isso na minha vida. E Ele disse, esse é o meu poder que transforma os corações. Eles estavam lá perdidos no mundo, estavam lá quebrados no mundo, estavam lá sem esperança, e eu estou fazendo a minha obra, a minha paz. E sabe o que era interessante? Era porque eu conhecia essa família antes desse banco, e eu me lembro de choros tão diversos, mas eu pude ver a paz do Senhor Jesus reinando naqueles corações, e posso ver até hoje. Um desses casais está aqui nesse culto hoje. Eu quero dizer para você que há uma bênção que Deus quer derramar sobre todo aquele que deseja ardentemente ser transformado pelo Senhor Jesus. E essa é a paz do Senhor Jesus. E a gente vai anunciar a paz, que o shalom de Deus, essa bênção que envolve todas as dimensões, não somente dessa vida, mas da vida eterna, porque essa paz envolve paz com Deus. Paz com Deus, nossa intimidade com Ele, e esse é um poder que Deus nos dá, para a gente poder desenvolver a obra da missão que Ele nos deu. Uma terceira coisa, que eu vou falar um pouquinho aqui, mas talvez se você tiver dúvidas, você vai ter que entrar lá na nossa linha de ensino, tem bastante material. Se você quiser entrar lá no nosso aplicativo, tem até uma série de estudos que eu dei sobre esse assunto, você pode depois conferir. É que Jesus deu aos seus discípulos autoridade para expulsar demônios. Por quê? Porque quando nós anunciamos o Evangelho, nós estamos arrancando das garras de Satanás pessoas. Em uma linguagem popular, nós estamos literalmente saqueando o inferno. E há muitas coisas que estão acontecendo na vida das pessoas que não podem ser explicadas pela lógica humana ou pela psicologia. E elas se encontram na dimensão espiritual. E salvação é o destronamento de um senhor despótico que oprime, destrói, para conduzir ao reino da luz e do amor de Jesus. É isso que significa a salvação. Não tem meio termo. Ou a gente está comprometido com Jesus, ou a gente está nas garras de Satanás. É isso que a Bíblia ensina. E assim, muitas pessoas não apenas estão sendo fustigadas pelo inimigo, mas algumas delas estão sendo dominadas por ele. E alguém pode perguntar, mas como é que isso acontece? Bom, é simples, a Bíblia explica para a gente. E eu vou passar bem rápido sobre isso aqui, porque eu não vou ter tempo. Mas, às vezes, nós abrimos a porta para o inimigo na nossa vida. E como é que a gente abre a porta? Invocando Satanás para a nossa vida. E a gente nem sabe que está invocando. Tem gente procurando uma bênção e vai bater na porta de gente que lida com Satanás. E em vez de ter bênção, você vai receber demônios. Tem gente que vai lá fazer um despacho de macumba, tá? Você está achando que Deus vai te ouvir? Quem está por trás daquilo, a palavra de Deus diz claramente, quem está por trás são demônios. O que você acha que você vai receber?
Você vai invocar um passe espírita quando a gente está conversando com pessoas mortas. A Bíblia diz que a gente não conversa com pessoas mortas. A Bíblia diz que essas coisas são abominações, porque o morto não fala. Quem fala são espíritos que se disfarçam em anjos de luz e são demônios. E você vai receber, entre aspas, uma bênção, que não é bênção. A gente abre porta. E às vezes a gente nem sabe. Eu me lembro de uma vez que estava na escola bíblica aqui, lecionando para uma senhora, e essa senhora me procurou e disse: olha, pastor, meu pai era bruxo, e antes dele morrer, ele falou que queria passar para mim o dom da bruxaria, e ele me abençoou. Falei: minha filha, você não foi abençoada não, você foi amaldiçoada. E a hora que a gente repreendeu os demônios que estavam ali na vida dela, aquela mulher mudou. Era uma mulher triste, abatida, melancólica. De repente, a alegria de Deus estava no coração dela. Ninguém segurava mais aquela mulher. Toda a família viu o que aconteceu. Então, às vezes, a gente abre portas. A Bíblia vai dizer para a gente que a gente abre portas também quando nós abraçamos determinados tipos de pecado, de modo a perdermos a vergonha de praticá-lo. E isso provoca dentro de nós um endurecimento que nos desumaniza. O que ele está dizendo é o seguinte: se de repente eu me torno um cara tão ligado a um determinado pecado, e esse determinado pecado me faz perder a vergonha, porque o pecado é um negócio estranho. A gente sabe que é pecado. E a gente se envergonha, a gente não quer que todo mundo saiba que a gente está pecando, que a gente está fazendo coisa errada. A gente esconde, mas chega uma hora que a gente se torna tão cara de pau, mas tão cara de pau, que a gente perde a vergonha do pecado. E a gente começa a promover o pecado como alguma coisa boa. E a gente vai se tornando desumanizado, diferente do que fomos criados por Deus. E quando a gente faz isso, a gente abre portas para que essas coisas comecem a dominar a nossa vida. E a Bíblia diz que são espíritos desse mundo que controlam algumas maldades. Quando você olha, por exemplo, o que se faz de atrocidade, matando gente, tá? Tem gente que não tem um pingo de senso de humanidade. Gente, aquilo não é humano. Você está entendendo o que eu estou falando? É um negócio fora do normal, é um negócio absurdo. Gente que é capaz de fazer coisas muito estranhas. Eu me lembro uma ocasião que a gente foi atender uma família cujo pai abusava da sua filha. Gente, isso não é normal. E eu me lembro que quando a equipe dos evangelistas chegou naquela casa e a gente começou a orar, aquele homem subiu que nem um gato na parede, endemoniado. Aquele homem foi liberto, aquela família foi restaurada, houve transformação naquela casa, porque a paz do Senhor Jesus entrou naquele lugar. E há um poder que Deus nos dá, de poder entrar nessas circunstâncias que a psicologia não resolve, que os remédios não resolvem, e que nem a cadeia resolve. Porque vocês vão ver aqueles como o Marcola, que está mudando de presídio em presídio, porque ninguém sabe o que fazer com o homem daquele. Só Jesus pode transformar uma vida dessa. Porque a sociedade não sabe o que fazer. Mas Jesus nos deu poder de chegar lá e dizer: olha, Deus tem uma bênção. E quando o reino das trevas se levanta, a gente diz: em nome de Jesus pode sair, porque a paz do Senhor Jesus entrou nessa casa. Ah, mas tem que aprender uma técnica, tem que fazer. É claro, se a gente conhece a palavra de Deus, a gente vai aprender muita coisa. Mas, querido, não tem técnica. A gente não ensina cura divina, a gente não ensina querido, é a autoridade do Espírito Santo. A gente vai na fé e age em nome de Deus. E Deus gosta de usar gente simples.
gente que creia no poder dele, e coisas tremendas da graça de Deus começam a acontecer, porque ele ama usar gente simples. Quanto mais a gente enrola, complica, fica mais difícil. Deus quer usar pessoas que queiram crer que ele é poderoso, que vai usar a nossa vida. Por isso, quando nós anunciamos o Evangelho, a boa notícia de que há um Salvador, nós vamos enfrentar os ataques do inimigo. Mas Jesus já nos deu autoridade. E lembra, o maligno não lhe toca, porque você foi selado com o Espírito Santo. E essa é a promessa de Deus, né? E o Senhor vai nos ensinando a viver assim. Se você tem dúvidas sobre isso, eu desafio você a estudar a Bíblia. Todo o material sobre esse assunto está disponível aqui no site da nossa igreja, tanto em palestras como apostilas e assim por diante. Outra questão que Jesus nos deu, eu vou terminar com ela, foi a autoridade de orar pelos enfermos. Creio que seria interessante se a gente entendesse o que é a enfermidade, para que a gente possa compreender essa autoridade. Pois, na minha experiência e na sua experiência de vida, você já percebeu que nem todas as enfermidades são curadas. Então, se chegar alguém dizendo para você que toda enfermidade vai ser curada, é mentiroso. Porque se toda a enfermidade fosse curada, não haveria morte nessa terra. Se tem morte é porque alguma enfermidade venceu. Você não concorda comigo? Então, o que a Bíblia ensina para a gente sobre a enfermidade? É que no dia em que o homem pecou, lá no jardim do Éden, junto com Eva, uma maldição entrou na vida do homem. O homem foi criado para viver eternamente. Mas quando ele pecou, uma maldição entrou, e a maldição já tinha sido anunciada. No dia que você comer dessa árvore, desse fruto dessa árvore, né, você vai morrer. E a partir daí, a morte entrou no nosso DNA. Está aqui, ó, na nossa estrutura. Você nasce já com o DNA da morte. Se Jesus não voltar antes, eu posso profetizar aqui hoje, todo mundo que está aqui um dia vai morrer. Você concorda comigo? Não é verdade? Não tem jeito. Então, a primeira razão da doença é porque aquela maldição lá do passado está na minha célula, e o meu corpo está se deteriorando. Eu não preciso de prova disso, é só olhar no espelho. Eu olho no espelho e eu posso ver que meu corpo está deteriorando. Alguns ficam com o cabelo branco, outro perde o cabelo, né? Estou vendo uns aqui sem cabelo, né? A gente olha, tinha uma pele bonitinha, arrumadinha, passa o tempo, a gente começa a ver que a pele está meio enrugadinha, não é? É verdade ou não é? Se tem coisa chata de fazer, é olhar álbum de fotografia. Não é verdade? A gente vai olhando assim, e diz, olha, eu era assim. Bom, deixa para lá, tem uns que ficaram melhores hoje, né? É interessante esse negócio, a gente vai olhando e tal. Então, doença é isso, ela é uma consequência daquela maldição. Quando a gente ora, a gente está pedindo para Deus intervir na evolução disso. E aí, o Senhor pode, em determinados momentos, segundo a sua graça, diminuir o ritmo. Você está entendendo? E aí vem alguma manifestação da graça de Deus. Há uma segunda razão para a doença na Bíblia, que a Bíblia chama de espírito de enfermidade. Há algumas doenças que não são naturais a essa evolução do corpo. São manifestações do inimigo. E a estas doenças, Deus nos deu autoridade para repreender esses demônios. E essa cura vai vir quase que automática, por causa dessa autoridade que Deus nos deu. Há uma terceira razão da doença, que vai aparecer lá em Tiago, capítulo 5, que é
aquilo que está guardado no nosso coração. Quando eu guardo muito lixo aqui dentro do meu coração, eu fico doente. Porque eu sou um ser humano completo, corpo, alma e espírito, tá? Às vezes o meu corpo está saudável, o meu espírito está razoável, estou bem com Deus, mas a minha alma está horrível, meu psique está horrível, eu estou cheio de mágoa, amargura, de dor, rancor, estou lembrando de todas as coisas erradas que fizeram. Sabe aquela pessoa que nunca enterra um defunto? Porque em 1900 e não sei quanto você fez isso, fez aquilo. Você já viu? Eu já vi alguns assim. Espero que não seja você, porque você vai ficar doente. E essas pessoas precisam de cura interior, cura da alma. E Jesus, ou melhor, Tiago ensinou para a gente que a gente tem que confessar os nossos pecados uns aos outros, para que nós possamos ser curados. Então essas coisas que estão ruins, a gente tem que colocar para fora, a gente tem que ser tratado espiritualmente, emocionalmente, e aí a graça de Deus entra ali e limpa. Não que a gente vai esquecer do que aconteceu, mas o veneno daquilo que aconteceu sai do nosso coração e a gente é curado. Não apenas emocionalmente, mas aquilo que está fazendo de mal para o nosso corpo, vai embora. E então Jesus disse assim: olha, estou dando para você a autoridade para orar pelos enfermos. Em algumas situações eu vou parar o processo de degeneração num determinado aspecto. Em outras pessoas você vai repreender espíritos de enfermidade. Em outras pessoas você vai ouvi-las e apresentar o perdão, a graça de Deus, e elas serão curadas. E a gente vai e faz isso. E queridos, nós nos tornamos instrumentos da graça de Deus. Nessa noite eu queria, primeiro, desafiar todo mundo que está aqui a entender quem você é em Cristo Jesus. Deus não apenas te salvou, Ele te ungiu, Ele te capacitou com a sua graça. Então toma posse da graça que Deus te deu. Às vezes a gente tem um tão grande potencial da graça de Deus que está guardado. E Deus está dizendo: deixa liberar a minha graça através da tua vida. E o meu desafio nessa noite é: deixa Deus te usar como um mensageiro dessa graça, como alguém que tem autoridade para dar testemunho, como alguém que tem autoridade para manifestar o poder de Deus, libertando pessoas, como alguém que tem autoridade para orar por aqueles que estão enfermos, como alguém que tem autoridade para ouvir o que está na alma de alguém e tratar aquela alma com o amor de Jesus, com as coisas que Ele já fez. E quando a gente faz isso, a gente vê a bênção de Deus fluindo através da nossa vida. É muito bom, é muito gostoso, porque a gente entra numa outra dimensão do poder de Deus.